Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio da Quarentena Climática. Isto é o Panorama Pandémico, a nova rubrica. Eu sou a Maria, é o Rodrigo e a Mariana e vamos dar-vos atualizações frequentes das notícias destas crises em que vivemos. Deixem os vossos comentários, likes e respostas nas nossas redes. A primeira notícia que temos é sobre a Galp. Na passada sexta-feira, a campanha Galp Must Fall desenvolveu várias iniciativas de protesto contra as atividades criminosas da Galp, desde uma manifestação online à invasão da Assembleia Geral da empresa, passando também por uma Twitter Storm que fez do hashtag Galp Must Fall o número 1 no trending em Portugal. A Galp, em oposição a 9 empresas do S&P 500, que é o índice de ações das maiores empresas dos Estados Unidos, que suspenderam por completo a distribuição de dividendos, decidiu distribuir na Assembleia de sexta-feira dividendos no valor de 315 milhões de euros entre os seus acionistas. Isto no início da maior crise económica desde 29, numa altura em que os seus lucros já caíram 72%, resultando num prejuízo de 257 milhões de euros, e na mesma altura em que acaba de despedir 90 trabalhadores da refinaria de Sines. A Galp culpa a diversidade das condições do mercado e a cada dia que passa dá-nos mais provas da urgência do seu desmantelamento e reconversão. A segunda notícia fala-nos sobre os incêndios da Sibéria e o Extremo Oriente russo, que neste momento estão numa situação crítica. A Sibéria e o Extremo Oriente russo estão numa situação crítica por causa de incêndios florestais. O ministro para as situações de emergência disse que, nos primeiros 4 meses de 2020, os fogos florestais na região siberiana de Krasnoyarsk arrasaram uma superfície 10 vezes maior do que a registada durante o mesmo período de 2019. Disse ainda que, este ano, à semelhança do ano passado, a temporada dos incêndios florestais antecipou-se. Outro ministro dos Recursos Naturais disse que as previsões dos serviços de meteorologia indicam que o próximo verão será um dos mais quentes, se não o mais quente, na história das medições meteorológicas na Rússia. A destruição das florestas boreais é um dos pontos de não retorno do colapso climático, tal como o colapso das florestas amazónicas. O grupo Mota-Engil assegurou o primeiro contrato de obra para o arranque de um projeto novo de gás fóssil na província de Cabo Delgado, em Moçambique, com um valor de 337,3 milhões de euros. Este é um novo projeto em Moçambique que visa colocar o país africano no top 5 mundial de produção de gás. Este é um projeto que conta com 2 consórcios, a Área 1, que é explorada pela Total Moçambique, e a Área 4, pela ExxonMobil, Eni e Galp. O investimento previsto para um período de 5 anos é de cerca de 50 mil milhões de dólares, dos quais se prevêem que cerca de 15% estarão relacionados com trabalhos de construção civil, terraplanagens, construção de estaleiros, construção e melhoria de acessos, novos cais e plataformas. O potencial estimado para as empresas de construção é de 7,5 mil milhões de dólares até 2025, mais um empreendedorismo da Galp em Moçambique. Na semana passada, reuniram-se algumas centenas de pessoas em Brasília, a capital do Brasil, a planear a intervenção do exército nas ruas, algo que é impedido pela lei, para obrigar o comércio a reabrir. Rodeado pelos manifestantes da extrema-direita, que agitavam cartazes com a sigla AI5, abreviatura de Ato Institucional número 5, que é o documento que foi emitido durante a ditadura militar em 68 e que deu carta branca a perseguições e torturas em larga escala, Bolsonaro diz que, e passo a citar, nós não queremos negociar nada, nós queremos ação pelo Brasil. Chega da velha política, agora é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. O presidente conta com quase 30 pedidos de impeachment. No entanto, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, não pretende avançar com nenhum durante a pandemia e lembra que quando se trata de um tema como o impeachment, ele é que é o juiz. Pandemia esta, que é agravada pelas políticas do presidente, que se demonstra abertamente contra quaisquer medidas de isolamento. Entre as várias acusações do impeachment estão a pressão por parte de Bolsonaro para a substituição do diretor-geral da Polícia Federal, que quando foi efetivada levou à admissão do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que diz que não aceita este nível de intervenção política. Ontem, o Bolsonaro foi assunto mais uma vez, pelas razões erradas, para variar, quando o hashtag fechado com Bolsonaro foi número 1 no trending do Brasil. Qual é a probabilidade de mais de 100 mil pessoas fazerem exatamente o mesmo erro ortográfico? No continente africano, os casos positivos de Covid-19 subiram 43% numa semana, segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana.
A Organização Mundial de Saúde lançou o alarme de que a África poderá estar a caminho de se tornar o epicentro da epidemia, podendo chegar a 10 milhões de casos no espaço de 3 a 6 meses, de acordo com os modelos. No continente, existem menos de 2.000 ventiladores divididos por 41 países. Antes do início da pandemia, em Portugal, o setor público tinha 1.142 ventiladores, enquanto os Estados Unidos possuíam 170.000, por comparação. Sem meios suficientes para fazer face aos casos mais graves, o continente africano poderá ver morrer muita gente até ao final do ano. A pandemia não é um equalizador, é um acelerador de desigualdades. Cá por Portugal, os rastreios ao vírus podem levantar novos problemas com as liberdades individuais. É um assunto que tem sido muito batido na comunicação social nos últimos dias, especialmente uma nova aplicação chamada monitorcovid19.pt, que visa ser uma plataforma de uso voluntário, mas que permitirá aos utilizadores interessados descobrir casos de contacto próximo com infectados por Covid-19. Tem uma característica interessante de só ser minimamente útil se 60% dos utilizadores de smartphones em Portugal a tiverem. Tal como recomendado pela Comissão Europeia, a aplicação não vai guardar a localização dos utilizadores, nem revelar a identidade das pessoas infectadas, e não será de uso obrigatório. Mas isto tem sido um caso que tem sido recorrente noutros países, nomeadamente Israel e Singapura, que têm utilizado este tipo de informações de uma forma não segura para os utilizadores e violando muitos casos de liberdade individual. E também temos o caso de clientes sentados com distâncias seguras, desinfecção das mãos à entrada de restaurantes, medição de temperatura corporal obrigatória por parte dos trabalhadores e das trabalhadoras, ou a realização mesmo de testes de Covid, como novas regras que o Patronato da Restauração propôs ao Governo para uma recuperação económica após estado de emergência, que são um tema fulgurante de debate agora nestas próximas semanas, porque temos que perceber onde é que vai existir mesmo o limiar do que é lidar com a pandemia e o que é que são liberdades individuais agora nestes próximos tempos. Os bancos, entre os quais os mais conhecidos JP Morgan Chase e Bank of America, estão a lucrar milhares de milhões de dólares com a crise associada à pandemia do Covid-19. Faz tudo parte do Programa de Proteção de Pagamentos do governo americano. Nesta operação, os bancos funcionam como intermediários, fazem a requisição dos empréstimos e de pedidos de resgate, todos de muito baixo risco, que depois repassam para as empresas. Como compensação por este trabalho árduo, são-lhes pagos taxas de processamento que variam de acordo com o valor dos empréstimos. O primeiro pacote, que equivalia a 349 milhares de milhões de dólares, correspondente a 10 milhares de milhões em taxas, já esgotou, e o Senado aprovou na passada terça-feira uma nova injeção de mais de 320 milhares de milhões de dólares para poder seguir com o programa. No início de abril, foram reforçados os poderes da Autoridade para as Condições de Trabalho, a ACT, para aumentar a vigilância sobre a violação de direitos laborais durante a crise. Quase um mês depois, os inspectores ganharam pela primeira vez poderes policiais, inspecionaram 1.300 empresas, representando cerca de 60.000 trabalhadores, e suspenderam 22 processos de despedimento, individuais e coletivos. O reforço das competências da ACT acontece enquanto diariamente chovem os relatos de ilegalidades, regras laborais por parte das empresas que reagiram ao estado de emergência fechando portas sem pré-aviso, forçando os trabalhadores a tirar férias, avançando com despedimentos coletivos ou pondo fim a contratos a termo antes do tempo. As leis que regem o trabalho já eram fracas antes, promovendo a precariedade. Ainda assim, nem essas estão a ser cumpridas, com as empresas a aproveitarem as linhas de apoio enquanto despedem e violam os direitos fundamentais de quem trabalha. Donald Trump, em mais um dos seus clássicos projetos de economia acima do ambiente, decidiu anunciar um novo projeto de mineração de urânio na fronteira com o Grand Canyon. A administração Trump planeia restaurar a vantagem nuclear competitiva da América, pelas suas próprias palavras, e criar uma reserva de 150 milhões de dólares durante a próxima década. O local encontra-se perto de locais sagrados para os povos indígenas que habitam a zona há séculos. Os pedidos de mineração estão a ser barrados desde 2012, quando o Congresso impôs um impedimento de 20 anos à mineração na zona, que tem à volta de 1.000 hectares, porque, provou-se que a extração de urânio no passado era responsável pela poluição de tanto o ar como de solos da zona, e 2, as tribos e coletivos ambientalistas fizeram uma grave pressão para que estas terras não fossem violadas apenas pela exploração de uma substância que ainda por cima é nociva e desrespeitosa para as comunidades indígenas.
No entanto, Donald Trump afirmou nesta quinta-feira, infelizmente, que é necessário reabrir a zona para revitalizar a indústria e tenciona avançar com novos projetos de exploração. O estado do clima europeu mostrou que se registrou a maior temperatura anual de sempre no ano 2019 e que o continente está a aquecer mais rápido do que a média global. De acordo com os meteorologistas, 2020 está prestes a ser o ano mais quente do mundo desde que há registro. As medições estimam que há 50% a 75% de chance deste ano quebrar o recorde estabelecido há 4 anos. Os recordes de temperatura foram quebrados desde a Antártida até à Groenlândia desde janeiro, o que surpreendeu muitos cientistas porque este não é um ano do El Niño, o fenómeno normalmente associado às altas temperaturas. Embora a quarentena, dado o coronavírus, tenha temporariamente limpo os céus, nada fez para travar as alterações climáticas e desacelerar o aquecimento global. Portanto, de acordo com o alerta dos cientistas, é necessário medidas mais profundas e de longo prazo. Foi o Panorama Pandémico.